que nos assistem pela TV Mackenzie. Vamos dar continuidade hoje ao oitavo encontro e terceiro simpósio internacional de bioética da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há de se ressaltar que o evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Ética e Bioética da UPM, vinculado ao curso de Filosofia e ao programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura. Este evento é financiado pelo MAC Pesquisa e conta com o apoio da Horus Mentoria e da Sociedade de Bioética de São Paulo. Bem, hoje nós teremos uma mesa redonda que visa levar a efeito a discussão sobre bioética e ambiente. Para tanto, teremos dois palestrantes, um que se encontra um pouco longe de nós, mas que gentilmente aceitou participar deste evento. O professor Gelson Oliveira, que, salvo melhor juízo, encontra-se na Bélgica. Correto, professor? Isso mesmo. E também o professor Gabriel Baus, que veio de longe também, não é? Tá? De onde? Ele veio do Pará, para participar desse evento. Muito obrigado aos palestrantes, tá? Em nome de toda a comissão organizadora, em nome também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Gelson, tá? Para que ele profira a palestra intitulada A Natureza sob Responsabilidade Humana. Eu chamo a atenção daqueles que estão nos assistindo pela TV que eventuais perguntas poderão ser direcionadas ao chat, tá? E os presentes poderão fazer pessoalmente. Professor Gelson, antes da fala do professor Gelson, eu faço rapidamente a leitura do currículo. Não é? O professor Gelson atualmente é professor do programa de pós-graduação em Filosofia da PUC do Paraná. Ele é pesquisador do CNPq com bolsa de produtividade em pesquisa. Ele possui graduação em Filosofia pela Federal do Paraná, especialização em Sociologia Política e mestrado em História da Filosofia Moderna e Contemporânea, também pela Federal do Paraná, e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. O professor Gelson realizou estágio pós-doutoral na Universidade Exeter, no Reino Unido, com bolsa CAPES. Tá? Há de se ressaltar, senhores, os excelentes trabalhos já publicados pelo professor Gelson sobre Hans Jonas. Ok? Sem mais delongas, eu passo a palavra a professor Gelson, novamente agradecendo sua contribuição. Muito obrigado, então, Paulo. Queria saudar todos e todas, dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Como nós estamos um pouco distantes, Paulo, eu queria saber primeiro se está tudo bem, estão me ouvindo bem? Perfeitamente, tá professor. Então, tá bom. Qualquer coisa você pode, durante a minha fala, pode interromper e a gente tenta resolver, tá bem? Não se preocupe. Então, tá bom. Então, muito obrigado mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui e poder, então, conhecer vocês, embora, como eu disse, como já se sabe, de forma virtual, eu lamento isso, tá? E agradeço, inclusive, a compreensão. Eu estou, nesse momento, num pós-doutorado na Bélgica, justamente numa cidadezinha próxima a Bruxelas, onde nós temos um grupo de pesquisa sobre a obra de Hans Jonas, então tenho trabalhado também aqui em torno dessas questões que eu vou conversar com vocês hoje, né? Para começar, assim, uma pequena informação a respeito desse autor, que talvez, não sei se todos conhecem. Hans Jonas é considerado, então, um dos filósofos, eu considero um dos filósofos mais importantes do século XX, quando a gente trata justamente desta questão da relação entre ética e meio ambiente, né? O Hans Jonas, ele nasceu em 1903, morreu em 1993, portanto,
é um filósofo do século XX, né? É um filósofo que atravessou, portanto, os maiores dilemas, os maiores desafios do século XX, entre os quais está, bom, o nazismo. Ele, judeu, teve que deixar a Alemanha, né? Então vive também aí, vamos dizer assim, os horrores dos campos de concentração. A sua mãe, ela é morta em Auschwitz, né? E depois o Hans Jonas, ele migra para a Palestina, depois para Canadá e finalmente para os Estados Unidos, onde ele trabalhou na New School for Social Research, junto com a sua colega e amiga de toda a vida, Hannah Arendt. Hans Jonas foi aluno de Russell, Edmund Husserl e Martin Heidegger, de quem ele, desde os anos 20, vamos dizer assim, ainda jovem, herdou vamos dizer assim, muitos insights, né, que vão formar, então, a sua filosofia. O Hans Jonas, em termos temáticos, é muito conhecido porque ele começou seus estudos sobre a gnose, né, os movimentos gnósticos no cristianismo, que tiveram uma influência enorme sobre o cristianismo primitivo. Essa tese de doutorado foi publicada, uma primeira parte em 1934 e uma segunda parte então por Martin Heidegger. Depois o Hans Jonas, durante a guerra, realiza um grande estudo sobre o tema da vida, aquilo que nós podemos chamar de fenomenologia da vida, que vai dar numa publicação de um livro absolutamente marcante para todos que estudamos Jonas, publicado em 1966, em inglês, um livro que se chama The Phenomenon of Life, Toward Philosophical Biology, ou seja, o fenômeno da vida para um ensaio de uma filosofia, de uma biologia filosófica. Foi traduzido para português como O Princípio Vida. E, finalmente, em 1979, o Hans Jonas publica este livro aqui, né, na sua versão em português, que se chama, então, O Princípio Vida, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Esse livro, então, é um livro que é um marco, realmente, nos estudos da ética, porque traz para o pensamento contemporâneo o desafio da questão ambiental e, precisamente, o desafio de pensar a nossa relação com a natureza. Veja, lá nos anos 70, 1979, né, esse livro tem uma grande aceitação, ele foi publicado em alemão, como Das Prinzip Verantwortung, né? E teve uma grande repercussão e uma grande influência na Europa inteira, especialmente na Europa, em função dos debates que a Europa já vinha fazendo nessa época, anos 80, 90, em torno das questões ambientais. Então, é um filósofo bastante influente. E uma coisa que talvez para você seja interessante, já que nós estamos no Congresso de Bioética, é dizer que o Jonas, embora não tenha nunca usado a palavra bioética, ele se aproximou de vários daqueles que seriam os temas fundamentais da bioética, principalmente a partir de vários textos que foram reunidos numa coletânea de 1985, então, depois, né, da publicação desse princípio de responsabilidade, como eu disse, é de 79. Em 85, então, o Jonas publica um livro que se chama Técnica, Medicina e Ética, que já pelo título você pode imaginar do que se trata. É um livro, então, em que o Jonas tenta analisar as consequências do avanço da tecnologia sobre o campo vamos dizer assim, da vida humana, né, do ser humano. E por isso o Jonas é considerado também um dos pais da bioética, porque ele faz isso a partir do The Hastings Center, né, esse centro conhecido de bioética dos Estados Unidos, do qual ele é, então, sócio fundador, e a partir de uma série de conferências e trabalhos que vão tratar de temas hoje considerados temas de bioética, como, por exemplo, a legitimidade dos experimentos com seres humanos, a clonagem, a criação in vitro, né, da vida in vitro, direito de morrer, e esse tipo de assunto que está muito hoje em voga, né? Quem conhece um pouco a obra do Potter e a proposta, por exemplo, de uma ética global, vai encontrar no Jonas também uma possibilidade de pensar a própria, vamos dizer assim, a própria filosofia a própria ética da responsabilidade como um capítulo também daquilo que hoje nós chamaríamos de bioética, ou seja, a preocupação com a natureza, né? Bom, então, tendo apresentado rapidamente, assim, em poucas linhas, esse autor, eu queria tratar, então, do tema que nos coube aqui essa tarde, que é justamente a ideia de que a natureza
está sob responsabilidade humana. E o que isso significa, então, a partir das ideias centrais do pensamento do Jonas, né? Eu queria já responder essa pergunta, que eu acredito que é, de alguma forma, uma pergunta, ou uma espécie de incômodo, né? Ou de desafio teórico, que é justamente entender como e por que a natureza se torna, então, um objeto ético, se torna, então, está, então, finalmente sob a responsabilidade humana, né? A partir de uma constatação. A constatação de que, então, até muito pouco tempo atrás, essa questão não fazia sequer sentido, né? Essa questão não fazia sequer sentido. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a natureza, ela era considerada de tal magnitude que, então, ela nunca poderia ser afetada pelo poder humano. Então, a ideia que nós temos de natureza, sei lá, no mundo grego, mesmo durante toda a Idade Média, e de alguma forma ainda no início da modernidade, é a ideia de que a natureza, então, é muito grande, o ser humano tem um poder pequeno e, portanto, nunca ele poderia afetar a natureza. De tal forma que a natureza, do ponto de vista ético, ou cuida de si mesma, né? A natureza cuida de si mesma, então não precisaria que o ser humano cuidasse dela, ele nem teria esse poder, essa responsabilidade, ou Deus cuida da natureza, para aqueles que têm fé, né? A natureza é um produto de Deus, uma criação de Deus, portanto, Deus cuida da natureza. O que é, então, que mudou no cenário contemporâneo, moderno, que faz com que agora a gente tenha que dizer que a natureza está sob nossa responsabilidade? E é essa pergunta, então, que mobiliza o pensamento do Hans Jonas. Alguma coisa se alterou, alguma coisa mudou. De dois lados. De um lado, para ele, mudou a nossa concepção de natureza, né? A nossa concepção de natureza mudou porque agora a natureza, ela se apresenta naquilo que nós podíamos chamar, como Jonas, de uma vulnerabilidade radical. A vulnerabilidade da natureza é um dos grandes aprendizados da era moderna, da ciência moderna, né? Porque a ciência, porque a Terra, portanto, o planeta e a natureza como lugar da vida, é uma coisa, é um objeto vulnerável, né? É alguma coisa vulnerável, né? Isso é interessante porque vários autores dos anos 50 em diante vêm tematizando isso, muito impactados pelos novos procedimentos técnicos ligados, por exemplo, aos satélites e mesmo à corrida espacial inaugurada a partir dos anos 50 e 60. Quem já leu Hannah Arendt vai lembrar que o prefácio da Condição Humana, né, que é um dos livros mais marcantes da Hannah Arendt, justamente começa dizendo que a partir do envio dos primeiros de um satélite, né, ela estava fazendo referência a um satélite de 1957, né, então em 1957 um satélite é enviado para fora do planeta e com isso instauraria uma nova era na compreensão que o ser humano tem do planeta. E de outro lado nós podemos dizer que as primeiras viagens do ser humano para fora do planeta, precisamente nesta época, dão uma visão diferenciada do que é o planeta, principalmente porque o planeta se revela como uma espécie de exceção no meio de um monte de outras pedras mortas, né? Então, aquela ideia de que o planeta era grandioso, infalível, intocável, inviolável, dá lugar agora à ideia de vulnerabilidade, de fragilidade e mais ainda de exceção. Porque até onde nós vimos aí para cima, e eu sempre gosto de lembrar que nós já vimos bastante, desde então a corrida de domínio e de conhecimento do cosmos só tem aumentado. Então, até onde nós olhamos aí de cima, de fora para o planeta, quantas fotos nós podemos tirar? O que a gente viu foi só pedra morta. O que a gente viu foi que não há outro lugar aí fora do planeta em que a vida, pelo menos nas condições que nós temos, se fez possível. Então, esta ideia é a primeira coisa que faz com que a gente vá, a partir dos anos 60, entendendo que a natureza precisava ser, vamos dizer assim, ser tratada como um objeto ético, né? Como um assunto ético, como um tema, portanto, da responsabilidade humana. De outro lado, então, esse primeiro elemento tem a ver com a própria natureza, com a visão que nós temos da natureza. E um segundo elemento faz parte do modo como o ser humano veio crescendo em termos do seu poder, do seu potencial de impacto sobre a natureza. Então, não só
a natureza mudou em termos de como ela foi representada e como ela foi tratada, mas também o poder de intervenção do ser humano foi alterado drasticamente nos últimos anos, principalmente a partir da modernidade, mas e mais especificamente ainda a partir, então, do século XIX em diante, né? Principalmente no século XX e XXI. Ou seja, os poderes humanos cresceram exorbitantemente. E como nós, então, aumentamos o nosso poder de impacto sobre a natureza, temos também, Jonas, que aumentar o braço da responsabilidade. Quer dizer, se aumentou o braço do poder, todo poder exige responsabilidade. Então, na medida em que cresceu o poder e aumentou a vulnerabilidade da natureza, nós somos obrigados, então, agora a pensar eticamente esse dilema, né? Ou seja, pensar eticamente agora significaria considerar o poder tecnológico, o poder de impacto das novas tecnologias sobre a natureza. Quando eu digo natureza, eu digo, então, o mundo em geral, a matéria inerte, mas também, então, que interessa muito a bioética, né? A interferência na vida em geral, né? Então, com transgenia, com clonagem, né? Com todos esses procedimentos que são apontados hoje como, digamos assim, como engenharia genética, edição genética, que fazem parte de uma reconstrução, alguns dizem melhoramento, é uma outra conversa, né? Melhoramento, transhumanismo, né? Esse movimento que todos vão trazer. Então, isso tudo foi tido como poderes imensos e precisa ser tratado eticamente. Por quê? Porque a ética sempre se interessou pela ação humana, né? A gente podia dizer que a ética é a ciência da ação humana e ela quer orientar a ação humana, porque ela acredita que a ação humana pode ser tanto boa quanto má, né? É para isso que a gente precisa de ética. Eu sempre digo que se a gente fosse anjinho, né, ou deuses, a gente não precisaria de ética, porque a gente sabe que tudo que a gente faz seria bom, né? Isso só Deus, isso é possível se a gente pensar que nós somos deuses, né? Só com Deus, só Deus cria coisas sempre boas, faz coisas sempre boas. O ser humano não é nem Deus, mas também não é o diabo, né? Não é um demônio que só faz coisas ruins. É por isso que a gente precisa da ética, para avaliar as nossas ações, avaliar e orientar as nossas ações no caminho do bem comum. Então, Jonas acredita que quando nós tratamos do poder da tecnologia, nós temos que considerá-lo também como um assunto ético, precisamente porque ele carrega a mesma ambiguidade, a mesma ambivalência, ou seja, a tecnologia pode ser muito boa, nós temos aí muitos eventos, muitos, né, exemplos que mostram o êxito da tecnologia na nossa vida, mas também com a tecnologia nós não deveríamos fechar os olhos para o seu lado negativo, para as consequências negativas da tecnologia, entre as quais está, por exemplo, esse problema do aquecimento global que nos afeta hoje, né? Todas as catástrofes ligadas a esse problema, né? O avanço, por exemplo, então, sobre o campo da vida, né? Vamos dizer assim, sem critérios, apoiado numa reivindicação de liberdade absoluta por parte da tecnociência, que acha que, então, tudo é possível, tudo está permitido, tudo pode ser feito, né? Recusando qualquer tipo de limite ou qualquer tipo de reflexão ética que poderia instaurar limites para essas ações. Então, essa é uma questão, vamos dizer assim, central para a gente pensar o problema de por que a ética, por que a natureza se tornou um problema ético, mas ainda por que a natureza se tornou um objeto da responsabilidade. Até agora, o que eu disse foi tentar responder essa pergunta a partir de duas respostas. Uma, porque mudou a nossa concepção de natureza. E a segunda, porque justamente cresceu o poder humano de intervenção. E que, nesse sentido, como cresceu o poder humano de intervenção, deveria, então, crescer também a responsabilidade humana. Em outras palavras, a ética não poderia mais deixar de lado, né, a natureza, ela deveria incluir a natureza como parte da responsabilidade humana. Olhem que interessante, o Jonas começa a sua obra, então, das Princípios de Grande Porte, né, de 1979, justamente dizendo o seguinte, que até então as éticas nunca trataram do problema da natureza, porque elas não estavam acostumadas com esse, vamos dizer assim, com
com esse assunto, não era um assunto da ética. As éticas tradicionais não se preocuparam com o reino extra-humano, elas só cuidaram do reino humano. Então, o Jonas vai dizer que todos os, vamos dizer assim, os dispositivos éticos, os lemas éticos, do tipo amar ao próximo como a si mesmo, né? Não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse a si mesmo, esse tipo de lema que orientou as éticas ao longo da história ocidental, todas elas não faziam mais sentido. Não é que não faziam mais sentido, desculpa, não eram mais suficientes diante do novo cenário. Faziam sentido, mas não eram suficientes diante do novo cenário. Ou seja, o que nós temos o que está em questão é o limite, então, vamos dizer assim, antropocêntrico das éticas tradicionais. As éticas tradicionais, segundo Jonas, estiveram limitadas ao âmbito daquilo que ele chama de cidade. Cidade. O que significa isso? A cidade sempre foi considerada um problema ético, um assunto ético. A natureza não era, porque ela, como eu disse, ela não cuidava de si mesma, Deus cuidava dela. Agora, a cidade não. Quem construiu a cidade? O ser humano. Então, como ele é um artefato, né? A cidade é um artefato, é alguma coisa que foi construída pelo ser humano, então o ser humano deveria cuidar da natureza, o ser humano deveria, deveria cuidar da cidade, deveria se responsabilizar pela cidade. E daí é que vem todos os temas éticos, né? Não matar, não roubar, né? Não trair, enfim, cuidar da palavra que você dá, esse tipo de coisa que tem tudo a ver com o quê? Com o âmbito intra-humano da ação, o âmbito, então, da cidade, desse artefato que estava, então, sob responsabilidade humana. Com, então, o aumento da vulnerabilidade da natureza e do poder humano de impactar a natureza, este cenário mudou. Então, a ética não pode mais ser só uma ética antropocêntrica centrada na cidade. Tem que ser uma ética, portanto, que inclua o chamado reino extra-humano. Então, essa é a primeira característica da nova ética da responsabilidade proposta por Hans Jonas. Ou seja, a primeira característica é que essa ética precisa incluir o reino extra-humano. E o Jonas considera, inclusive, o reino extra-humano como um fim em si mesmo, como um bem em si mesmo, né? O Jonas tem vamos dizer assim, uma crítica muito feroz, muito mordaz às éticas de tipo kantiana, que acreditam que só o ser humano é o reino dos fins e, portanto, só ele é um bem em si mesmo e que tudo, portanto, estaria a serviço do ser humano. O Jonas, precisamente num ponto do seu livro, que se chama Um Direito Próprio da Natureza, reivindica a possibilidade da gente pensar que a natureza, de forma intrínseca, ou seja, por ela mesma, é um bem em si mesmo. Vou ler aqui uma passagem para exemplificar o que eu quero dizer. Ele diz assim: ao menos deixou de ser absurdo indagar se a condição da natureza extra-humana, a biosfera no todo e em suas partes, hoje subjugadas ao nosso poder, exatamente por isso não se tornaram um bem a nós confiado, capaz de nos impor algo como uma exigência moral. Ou seja, a natureza é um bem a nós confiado e nós devemos nos dirigir a eles como uma exigência moral. Então, eles nos impõem uma exigência moral. Aí o Jonas continua: se assim for, isso requereria alterações substanciais nos fundamentos da ética. Isso significaria procurar não só, olhem atenção com essa parte, isso significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-humanas. Ou seja, nós tínhamos que cuidar da Amazônia, acho que o Gabriel vai falar disso depois, né, dos passarinhos, dos sapos e dos peixes, entre outros animais, porque eles são um bem em si mesmo. Veja que aqui não é só a questão da nossa, assim, do bem que eles representam para nós, mas do bem intrínseco que eles são em si mesmos. E esse bem intrínseco, o Jonas faz questão de mostrar que está muito casado com o bem humano, porque ele continua essa frase dizendo o seguinte: mas também, então, o bem, ele diz, então, isso significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-humanas, isto é, ampliar o conhecimento de fins em si, para além da esfera do humano, e incluir o cuidado com este no conceito de bem humano. Incluir o cuidado com vamos dizer assim, os seres vivos em geral, como parte do bem humano.
o Jonas acredita que uma vida extra-humana empobrecida, portanto, quando a gente perde, né, extingue, quando a gente leva à extinção animais, né, plantas, etc., não só há uma perda aí da biodiversidade, mas há uma perda para o bem humano, há uma perda para o ser humano. Ele diz não só, então, quando há um empobrecimento da vida extra-humana, o que ocorre, na verdade, é um empobrecimento da vida humana. O que tem por trás dessa ideia é um conceito muito interessante do Jonas, que é o conceito de solidariedade de interesses, né? O Jonas cunha esse conceito que me parece muito fundamental, muito atual, inclusive, né? Para pensar essa rede de solidariedade de interesses, ou seja, nós, seres humanos, somos interessados na vida das plantas, das árvores, dos passarinhos e dos peixes, e os peixes são interessados na vida das árvores, das águas, dos seres humanos, ou seja, nós fazemos parte de uma rede ecológica. Aliás, a própria ideia de ecologia nada mais é do que justamente pensar essas relações, né? A ecologia é a ciência das relações por excelência. Então, a ideia de solidariedade de interesses quer dizer que nós devemos cuidar dos outros seres, a natureza, portanto, está sob nossa responsabilidade, primeiro por ela mesma, porque ela tem um bem em si mesma, ela é digna em si mesma, um direito em si. E segundo, porque isso também nos interessa, nós também temos interesse nesta sobrevivência das formas de vida em geral, né? Então, essa é a primeira característica da ética proposta por Hans Jonas, essa responsabilidade gostaria de incluir, então, os seres extra-humanos como parte do cuidado humano, né? Eu sempre brinco, né, dizendo que a gente teria que reconhecer que quando Jesus, né, na Bíblia diz amai ao próximo como a ti mesmo, nós nunca mais podemos esquecer que esse próximo aí inclui um sapo da Amazônia, inclui uma lesma do Pantanal, inclui um peixinho lá da cidade de Bonito, inclui um tubarão do mar, inclui um pássaro que está voando sobre as nossas cabeças nesse momento, inclui os leões, das girafas. Esses são os nossos próximos, né? Eles que nós temos que também amar nesse sentido mais radical, por exemplo, do Evangelho. Então, nós temos que lembrar que o próximo agora inclui essa rede completa da vida, né? Bom, a segunda característica dessa nova ética é que ela não é uma ética centrada apenas no presente. Todas as éticas até agora, diz Hans Jonas, foram éticas da simultaneidade do presente, ou seja, elas sempre pensaram no bem daqueles que existem aqui e agora. E quando nós pensamos no problema ambiental, nós sabemos que o que está em jogo é o bem das gerações do futuro. Então, como formular um pensamento ético que diga para você, primeiro, que você é responsável não só, né, por você, pelos membros da comunidade humana, mas por toda a comunidade da vida, primeira questão. Segunda, que você não é só responsável por aqueles que vivem agora, pelos seres humanos, ou mesmo pelos animais e plantas que vivem agora, mas também pela existência das gerações do futuro. Gerações com as quais você não tem nenhuma relação direta de simultaneidade, mas você se faz, então, responsável por elas, né? E isso é um dilema do ponto de vista ético, porque justamente não há mais reciprocidade, que tinha sido até agora a grande lógica do pensamento ético, ou seja, não faço a você porque eu não quero que você faça para mim. Essa relação de reciprocidade não faz mais sentido, o que faz com que o Jonas, então, busque um fundamento para a sua ética justamente numa ontologia. O Jonas vai quebrar uma espécie de dogma da filosofia contemporânea, né, que dizia que um ser nunca poderia ser encontrado um dever ser. Em outras palavras, que a ética nunca poderia se pautar por uma ontologia, né, uma ciência do ser. O Jonas diz o contrário, ele diz o ser vivo, todo ser vivo, ele é, na verdade, uma expressão. Ele tem, uma das frases bonitas desse capítulo, diz, ele tem um apelo mútuo, né? Olha que bonito, ele diz, existe um apelo mútuo pela preservação de sua integridade que parece escapar da plenitude ameaçada do mundo vital. Eu vou ler de novo, que é uma frase realmente impressionante, né? Um apelo mútuo advém pela preservação da sua integridade, escapa, né, esse apelo da plenitude ameaçada do mundo vital. Então, quer dizer, de alguma forma,
existe um apelo mudo, um grito das coisas mudas, das coisas que não falam, da natureza em geral, que traz ao ser humano um grande apelo. E quando eu olho, então, para a ontologia que o Jonas formulou lá naquele livro que eu falei para vocês, de 1966, então a gente nunca deve ler, do meu ponto de vista, o princípio de responsabilidade, sem ter lido também junto o princípio vida, porque é um livro complementar, ele explica muita coisa, né? Bom, então lá o Jonas tinha formulado a ideia de que a vida em si mesma, ela é um valor. E por que ela é um valor? Por um fato básico, gente. Porque todas as vezes que eu vejo vida, quase a gente poderia dizer assim, de forma quase nietzschiana, né? Onde vi vida querendo viver. Olha a frase, é eu que formulei agora, né, no Jonas, mas é mais ou menos traduz isso, né, essa ideia dele. Onde eu vejo vida querendo viver. Ora, se toda a vida ela é uma espécie ela tem uma espécie de horizonte de crescimento, de expansão, então significa que viver é bom, certo? Porque se viver não fosse bom, para que os seres vivos em geral quereriam viver? Se eu vejo uma árvore nascendo, se eu vejo uma árvore fincando raiz no chão, né? Se eu vejo os animais crescendo, etc., o que eu vejo aí? Mesmo eu, né, no meu corpo, o que eu vejo é meu corpo querendo viver, meu corpo desesperadamente respirando, né, comendo, etc., para viver. Então, significa que viver é melhor do que não viver. O ser é melhor do que o não ser. Então, significa que viver é bom. Ora, se viver é bom, significa que viver é um valor. E se a vida é um valor, onde eu vejo vida, eu também vejo um dever ser, um apelo mútuo pela preservação dessa vida. Então, esse é o segundo elemento. Nós devemos cuidar para que esta vida se sustente no futuro, para que ela, então, vá de agora em diante para o futuro. E, para terminar, o terceiro elemento que eu queria destacar desta ética é uma ética formulada não apenas no campo individual, mas formulada, sobretudo, no campo coletivo. Vários capítulos, pelo menos 2 ou 3 partes dos últimos capítulos do princípio de responsabilidade, são uma reflexão de cunho político, vamos dizer assim, sobre a nossa capacidade política, democrática, de gerar vamos dizer assim, este cuidado, né? De assumir esta responsabilidade, né? E agora, sim, para terminar, então, de alguma forma, resumir o que eu disse até aqui, a gente poderia dizer, então, que a resposta para essa pergunta, por que, afinal, a natureza deve estar sob a responsabilidade humana, ela poderia ser respondida primeiro pela resposta, da seguinte forma: primeiro, porque a nossa vida depende da natureza, né? A nossa vida depende da natureza. Entre o conceito, então, de solidariedade, de interesses. Nós precisamos defender a Amazônia, o Pantanal e todos os biomas, nós precisamos defender os animais, nós precisamos defender as plantas, porque nós dependemos, nós participamos desta solidariedade de interesses, nós temos interesse que esses seres todos continuem existindo, né? Segundo, porque ela está ameaçada na sua vulnerabilidade máxima, né? Ou seja, nós somos os únicos seres capazes de reconhecer esta ameaça, porque nós somos os únicos seres também capazes de produzir esta ameaça, né? Todos sabemos que o aquecimento global agora ele nos colocou diante da 6ª onda de extinção da vida na Terra, segundo esse livro famoso da Elizabeth Kolbert, né? E vocês sabem que significa, então, que houve outras 5 vezes que houve extinção da vida na Terra. Nós estamos na 6ª onda. E o que é que nos diferencia das outras vezes? Precisamente uma das diferenças agora é a velocidade, né? Está acontecendo de forma muito mais rápida do que no passado. E segundo, é o fato de que nas outras vezes nunca foi um ser o responsável pela destruição do todo, né? Então, nós podemos dizer que essa é a grande novidade. Nós somos os únicos que adquirimos esse poder de intervenção, que é o poder tecnológico, que pode acabar com tudo. E se nós podemos, por que não fazemos? Essa é a pergunta que nos cabe responder agora. Nós que estamos destruindo, por que devemos parar de destruir? A pergunta do Jonas se coloca no campo da metafísica, né? Ele recupera uma frase do Leibniz que diz: por que o ser e não antes o nada, né?
Essa é uma pergunta que nós temos que responder hoje, porque nós temos um poder de destruição. Agora mesmo se fala da Terceira Guerra Mundial, e a gente pode se perguntar por que nós não ligamos ou estouramos todas as bombas atômicas. Se nós temos um poder de destruição tão grande, por que não fazemos? E nós sabemos, então, que a resposta disso, ela vem de um diagnóstico, que é o diagnóstico sobre o nosso próprio poder. Então, nós devemos considerar a natureza sob a responsabilidade humana, em segundo ponto, porque nós reconhecemos essa vulnerabilidade diante do poder, né? E segundo e por último, porque, né? Porque nós somos os únicos capazes de responsabilidade. Essa é uma expressão quase um clichê, mas que adquire uma profundidade imensa, muito grande quando a gente pensa isso a partir da filosofia do Hans Jonas. O ser humano é o único ser capaz de responsabilidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Hans Jonas, foi chamado pelo Habermas de um neo-aristotélico, e o Hans Jonas se apoia em Aristóteles para pensar muitas das suas hipóteses, por exemplo, tanto no campo da ética quanto no campo da ontologia, mas o Jonas, ele formula essa ideia de que o ser humano é o único ser de responsabilidade. Nós podemos dizer que a responsabilidade, ela encontra-se na natureza, na forma do cuidado da prole. Então, os animais, em geral, podem cuidar da prole. Agora mesmo tem uma literatura imensa, tem livros, inclusive, que estão tratando de pensar, por exemplo, o âmbito do cuidado, o cuidado no âmbito das plantas, dos vegetais, né? Quando a gente vê uma floresta, sabe que nós desconhecemos completamente o que está acontecendo ali. Hoje temos tecnologia que nos ajuda a entender quais são as reações das árvores, como elas se comunicam entre elas e assim por diante, né? Então, nós temos aí um campo imenso de comunicação entre as plantas, né? Mas veja, então a gente pode dizer que aí tem algum tipo de cuidado, né? O cuidado é parte do reino da vida. Tudo que vive tem algum espírito, alguma tendência, algum eros cosmológico, cosmogônico, que dirige essa tendência para o cuidado. Mas no ser humano, isso se realiza de forma exemplar, de forma, vamos dizer assim, mais acabada na história evolutiva, porque só nós somos capazes de nos responsabilizar, não só pela nossa própria prole, mas também pela humanidade em geral, mais ainda por toda a comunidade da vida, inclusive pelas gerações do futuro. Nós podemos nos responsabilizar. E olha que curioso, se nós podemos, veja bem, se só nós podemos uma coisa que só nós podemos, né? Só nós podemos isso, então significa que está em jogo aí a realização plena daquilo que nós somos como seres humanos. Então, as ideias de Jonas recaem numa espécie de uma nova antropologia, que é o pensar do ser humano a partir da responsabilidade. Nós precisamos pensar o ser humano a partir daquilo que o realiza plenamente, que é a responsabilidade. Ele é um ser que deve se responsabilizar. Deve por quê? Porque ele pode. E esse poder, esse potencial que só ele tem, traz para ele um dever. Então, ele deve assumir a responsabilidade sobre a natureza, porque ele é o da lógica, vamos dizer assim, do pensamento ético sobre a responsabilidade proposto pelo Hans Jonas. Eu queria, então, terminar agradecendo vocês pela paciência e acho que depois do Gabriel a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre essas ideias. Muito obrigado por enquanto, então, Paulo e todos e todas. Prezado Gelson, somos nós quem agradecemos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu reitero àqueles que nos acompanham pela TV Mackenzie sobre a possibilidade de encaminharem eventuais perguntas ou dúvidas por intermédio do chat. Bem, eu convido, né, para que ocupe seu lugar à mesa, né, o professor Gabriel. Professor Gabriel Renan Neves Barros. Eu passo rapidamente a leitura do currículo do professor, né? Ele é professor de Geografia do Instituto Federal do Pará. Ele possui licenciatura em Geografia, especialização em Metodologia do Ensino de Geografia, mestrado e doutorado
em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Entre 2016 e 2018, o Gabriel atuou como professor substituto de Geografia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, mais especificamente na área de ensino de Geografia. Atualmente, o professor Gabriel, coordena o curso técnico em Meio Ambiente integrado ao ensino médio, no Instituto Federal. Da mesma forma, é membro do Laboratório de Estudos e Impactos Ambientais e coordena o projeto de pesquisa Cartografia dos Estudos Amazônicos nas redes de ensino do Estado do Pará. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Gabriel para que profira a palestra intitulada Pesquisar na Amazônia sobre as Amazônias. Resistir para construir. Muito obrigado, professor. Acho que sim, pode ser. Oi. Bem, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Mackenzie e aqui também nesse auditório. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do professor Paulo, parabenizar pela organização do excelente evento, do 8º Encontro e o 3º Simpósio Internacional de Bioética. É um prazer para mim estar voltando a essa casa que me acolheu durante um tempo da minha trajetória acadêmica. Tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura aqui no Mackenzie. E é com muito orgulho que eu volto, não mais na condição de estudante, mas de professor do Instituto Federal do Pará, e agora proferindo essa palestra. E vou falar hoje um pouco sobre o que é o pesquisar na Amazônia, sobre as Amazônias, resistir para construir. Depois da excelente fala do professor que me antecedeu, eu tenho a nobre missão de falar um pouco da realidade da minha região. Eu sou amazônida, eu nasci em Belém do Pará, morei por lá durante 20 anos, praticamente. Depois fui para a região sul e sudeste do Pará, também morei por lá por praticamente 10 anos. E atualmente eu moro em uma outra região do Pará. O Pará é o 2º maior estado do Brasil, tem dimensões maiores do que muitos países da Europa. E hoje eu moro em Óbidos. Óbidos é uma cidade que fica na mesma região do oeste do Pará, mesma região do Baixo Amazonas. E lá também tive a oportunidade de conhecer uma outra Amazônia muito diferente daquela realidade que eu conheci durante 20 anos da minha vida, quando eu morei na região metropolitana de Belém e depois na região sul e sudeste do Pará. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque isso faz parte também dessas Amazônias e o porquê Amazônias no plural que eu falo na minha pesquisa. Tá? Bom, começar a minha fala trazendo uma citação de uma das pessoas que me inspirou bastante para fazer essa palestra e essa mesa redonda aqui, também na minha tese e no meu mestrado, que é o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que ele diz o seguinte: mas o capitalismo, pela colonialidade que lhe é constitutiva, conseguiu transformar essa região produzida por esse patrimônio de conhecimentos praticados, pensados a partir de diferentes línguas, indígenas e enriquecidos pela diversidade de fazeres, saberes afro-amazônicos e camponeses, que diversificam ainda mais a ancestralidade amazônica em um espaço vazio e atrasado. Tá? Então, existem várias mentalidades sobre o que é essa Amazônia e sobre o ponto de vista do que é essa Amazônia hoje e o porquê eu menciono. E eu vou falar sobre Amazônias, né? A gente não pode falar em uma Amazônia homogênea. A gente tem que falar numa Amazônia que tem um contexto heterogêneo. Existem vários povos,
Nós temos mais de 150 línguas faladas na Amazônia, de várias etnias indígenas. Então, é necessário falar que essa Amazônia é uma Amazônia plural, uma Amazônia de povos tradicionais, uma Amazônia que temos desde o ribeirinho, os indígenas, temos catadoras de coco-babaçu ali na região da Amazônia Legal Brasileira, que fica em São Luís, próximo a São Luís. Então, nós temos uma Amazônia muito diversa. Quando eu falo sobre Amazônias, eu falo justamente, esse é um mapa que eu utilizei na minha tese de doutorado, e aqui eu vou diferenciar um pouco, essa parte mais em verde aqui seria a Amazônia Internacional, essa verde mais claro seria a Amazônia Legal Brasileira. Tá? Temos a região norte, que, excluindo-se aqui o Mato Grosso e uma parte do Maranhão, e eu coloquei aqui a Unifespa, porque foi boa parte da minha pesquisa de doutorado, ela foi realizada com fontes documentais extraídas lá dessa universidade, e eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Então, quando a gente fala em Amazônia, a gente não fala numa Amazônia exclusivamente brasileira, mas numa Amazônia internacional e numa Amazônia que tem, sim, no bioma brasileiro, praticamente mais de 50% do seu território. Então, é muito importante, e quando o professor Gelson, que me antecedeu, ele fala que é muito importante preservar os biomas que nós temos no Brasil. É muito importante, sim, preservar os biomas. Mas a gente tem que levar em consideração que o bioma amazônico, por ser, eu não vou dizer o mais importante, mas por ser o maior bioma que nós temos, e o quão relevante esse bioma, por exemplo, ele é para a região de vocês aqui, a região sudeste, e eu vou explicar daqui a pouquinho uma imagem como, por exemplo, as queimadas que nos atingem lá na Amazônia, ela influencia no regime de chuvas aqui e outros fatores, como isso vai contribuir para uma outra lógica de pensar e reconstruir e resistir um modo de ver e visualizar essa Amazônia. Assim, sobre a Amazônia, além de referirmos à biodiversidade, é importante atentarmos para a diversidade cultural existente na região e nos acostumarmos com a ideia de que existem Amazônias e Amazônidas. Pensar uma região com essa extensão, com essa complexidade, como se fosse homogênea, implica tornar invisíveis esses outros povos e suas territorialidades ancestrais atuais. Quando a gente pensa nessa Amazônia, quando a gente pensa nessa lógica da preservação do meio ambiente, a gente pensa muito numa lógica que é pensada por nós, né? Que quando a gente visualiza que tem ali esses povos tradicionais, os indígenas, e daqui a pouco tem um outro mapa que vai mostrar que geralmente é onde tem essas áreas indígenas, que são áreas de preservação, são as áreas mais preservadas, e que tem projetos onde essas áreas de preservação elas tendem a serem áreas, por exemplo, de extração de minério, a gente tem uma tendência dessa área ser uma área devastada, e a gente tem uma tendência que essa área ela seja uma área ocupada, e uma tendência que essa área, num futuro não tão distante, seja ocupada por outras populações que não são as populações tradicionais da Amazônia. Isso vai acarretar um problema muito grande para o meio ambiente amazônico. Então, a gente fica nesse paradigma de como pensar esse desenvolvimento para a Amazônia. Muitos pensam por nós, mas será que levam em consideração o que nós pensamos dentro do nosso território? É uma das perguntas que, no desenvolvimento da minha tese de doutorado, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente, a gente tentou responder, né? A gente tentou visualizar ali como é que era possível, por meio de uma disciplina escolar que nós temos dentro do estado do Pará, que é o chamado Estudos Amazônicos, como é possível entender e compreender um pouquinho mais sobre a Amazônia, tá? Porque a história, a geografia, as ciências e a biologia já não estava mais dando conta. Isso quem estava dizendo não eram apenas os professores, mas também os estudantes. Isso lá na década de 80. Devido às suas dimensões continentais, o processo de integração e ocupação se acirrou de forma mais intensa nos últimos 40 anos, onde o espaço amazônico tem sido
caracterizado pela destruição de suas florestas e, consequentemente, do espaço vivido pelas comunidades amazônicas. Tal processo motiva uma preocupação em escalas local e global e a possibilidade de intensificação da crise ambiental que vivenciamos. Essa reprodução dos desequilíbrios ambientais, especialmente nas últimas décadas, tem como fator propulsor a apropriação e extração de riquezas por parte de grandes projetos no interior da Amazônia. Então, com esse modelo de pensar a Amazônia, né, principalmente a partir da década de 70 do século passado, esse modelo que não leva em consideração os povos que vivem na floresta, a floresta ela foi sendo ocupada, e eu já passo para o próximo slide, porque é interessante a gente entender que essa área aqui, que é a região sul e sudeste do Pará, e se a gente observar, esse mapa é um mapa que está disponível. Eu passei a apresentação para o professor, quem tiver interesse pode, talvez ele vá disponibilizar em algum, talvez no site do evento, mas também é uma imagem que está disponível no site do Map Biomas, tá, pessoal? Mas aqui a gente pode observar que essa área em amarelo é uma área que foi ocupada por pastagem. Isso a partir lá de 1985. E essa área foi uma das áreas que eu falei que eu morei, bem aqui, mais ou menos, é Marabá. Foi onde eu morei entre 2011 e 2019. E Marabá, não por um acaso, é um dos lugares mais quentes do estado do Pará. Por essa época, lá deve estar fazendo 40 graus, 41 graus. E não à toa, né? Está fazendo esse calor todo. É uma área, se a gente puder observar aqui, está totalmente dominada por pastagem. E não somente lá, a gente tem outras áreas da Amazônia, como aqui no Acre, Rondônia, tá? Aqui no estado do Pará mesmo, na região sudoeste do Pará, nós temos regiões que são regiões de pastagem também, onde está entrando a soja com muita força, e já não é de hoje, há muito tempo, a expansão da soja entra nessa região com uma expansão partindo lá do Mato Grosso. E toda essa dinâmica de apropriação e ocupação do espaço amazônico, ela vem causando prejuízos ambientais que esses prejuízos ambientais eles não ficam somente para nós na Amazônia. Obviamente que as populações que antes viviam da pesca, que viviam de consumir o que tinha na floresta, muitas aldeias indígenas que tinham nesses territórios aqui, que hoje são pastagens, né, foram prejudicadas por causa disso. Tem muitas áreas de pastagem que chegaram na fronteira de terras indígenas aqui próximo. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa dessas terras indígenas também. E tudo isso foi muito prejudicado por essa ocupação das pastagens na Amazônia, né? Temos a agricultura, temos uma agricultura que não dá para visualizar muito bem aqui, mas é uma área mais em rosa, tá? Principalmente ocupando ao longo aqui da Transamazônica, que fica nessa região bem por aqui, tanto a pastagem como a agricultura. E esse mapa ele vai dizer muito como é que está a situação da Amazônia, e esses dados eles são até meados de 2021, até meados de junho de 2021, que eles foram coletados pelo Map Biomas, e eles estão sendo colocados disponíveis por um estudo que mostra um pouco dessa devastação da floresta amazônica. Tá. Para além da questão da pecuária, das pastagens, a gente tem a mineração, que não só na Amazônia, mas principalmente na Amazônia, porque, como a gente pode observar aqui, de todos os biomas, dos principais biomas brasileiros, na Amazônia onde é concentrado as maiores áreas de mineração do Brasil. Tá? Disparadamente, é onde tem o maior volume de áreas de mineração no Brasil. Tá? Então, e isso traz um prejuízo ambiental muito grande também, porque essas empresas, né, que vão para a Amazônia para justamente fazer essa mineração, muitas vezes são empresas de capital internacional, são empresas que têm uma política ambiental, digamos, até plausível, mas elas não dão conta de fazer com que essas populações tradicionais, principalmente os ribeirinhos, que são atingidos, os quilombolas, os descendentes de quilombolas, que são atingidos por áreas de mineração, e eu digo isso com muita propriedade, porque no município vizinho ao município de Óbidos, em Oriximiná, tem populações sendo prejudicadas com o avanço da mineração.
Parauapebas, onde já teve a maior mina de céu aberto de ferro do mundo, também sofre bastante com as consequências da mineração. Tá? E nós temos na Amazônia a maior área de mineração de todos os biomas do Brasil, e isso é muito prejudicial para a Amazônia, porque traz consequências devastadoras, tá? Do ponto de vista dessas sociedades que vivem lá, dos povos tradicionais que vivem lá. Teve um período, isso foi lá em meados de 2016, que a empresa, a Vale, ela chamava isso lá em Parauapebas, Canaã dos Carajás, onde ela está expandindo a sua área de mineração atualmente, ela chamava os donos ali das terras nessa região de superficiais. Vocês não são donos da terra em si, né? Porque o subsolo ele é da União. E chamavam essas pessoas de superficiais quando iam dialogar com essas pessoas, para essas pessoas desocuparem aquele território que seria explorado por uma área de mineração da mineradora Vale e suas subsidiárias. Só para vocês entenderem um pouco da dinâmica que, conceitualmente, tem alguns ambientalistas que chamam de zonas de sacrifício. Tá? Então, são zonas de sacrifício que são criadas por empresas como essas empresas de mineração que trazem um prejuízo ambiental muito grande para a nossa região. Fora os garimpos ilegais de ouro, né, que nós temos bastante, inclusive nessa região, essa região que vocês estão vendo bem aqui, que é a região de Itaituba, é onde tem, no estado do Pará, fica uma das maiores áreas de mineração a céu aberto, né, de garimpo de ouro do mundo também. Né? Então, áreas que são áreas ilegais, tá, de exploração do ouro, e existe de tudo aí dentro dessas áreas de mineração. Eu ia tentar trazer um vídeo para reportar, mas o vídeo, infelizmente, estava com algumas falhas e também era muito longo, achei que não seria adequado. Para mostrar um pouco dessa realidade do garimpo nessa região de Itaituba e como é a realidade desse garimpo e como esse meio ambiente para além da floresta, mas como a sociedade nessa região ela vive, quais os traumas que está causando nessa região de Itaituba. Essas aqui são as áreas das terras indígenas na Amazônia. Esses pontos em vermelhos que vocês estão vendo aqui são as áreas de terras indígenas na Amazônia. Vocês podem observar na Amazônia Legal brasileira, tá, pessoal? São muitas áreas de terras indígenas que nós temos na Amazônia. Então, nós temos muitas áreas que são preservadas por esses povos, tá? Pelos indígenas, e por isso eu não vou dizer que elas não são exploradas, porque, infelizmente, existem minerações em terras indígenas, sim. Tá? E é por isso que existem muitas mortes de indígenas por causa desse avanço da mineração das terras indígenas. Existem a briga de muitos latifundiários, de agricultores que invadem essas terras por não reconhecerem essas terras, né? Mesmo sabendo que essas terras são reservas legais, mas não fazem esse reconhecimento, e existe uma ausência do Estado nessas localidades, e isso causa muitos prejuízos a essas sociedades, a esses grupos minoritários que existem na nossa região. Falei que ia trazer uma imagem, né, que retratava um pouco da realidade e de quais as consequências da exploração da Amazônia para a região de vocês, aqui para o sudeste do Brasil. Essa é uma imagem da Copérnicos, do satélite, e essa imagem aqui é do dia 9. Então, o mês de setembro desse ano ele foi um dos meses onde mais teve queimadas na Amazônia nos últimos 20 anos. Não saiu muito na mídia, eu não sei, eu acho que talvez pelo momento que nós estamos vivendo político, mas, enfim. Teve muita queimada também na região da Bolívia, também, cabe-se ressaltar isso. Mas, inclusive, ano passado teve um dia chamado Dia do Fogo na Amazônia, que foi... o Dia do Fogo ele foi planejado por madeireiros. Tá? Madeireiros tocaram fogo na floresta para justamente dizerem que quem manda lá não é o IBAMA, não é o ICMBio, não é o Estado, mas sim são eles que são os reais donos da floresta. E esse dia aí, ele superou o Dia do Fogo na Amazônia. Tá? Então, esse dia 9 foi o dia onde essa fumaça ela veio se espalhando e chegou aqui na região sudeste e aqui em São Paulo. E eu acho que isso virou notícia por aqui também. Né? O dia onde essa fumaça, tanto da Bolívia, quanto aqui, principalmente do sul da Amazônia, chegou aqui na região de vocês, na região sudeste. Então,
Eu vim na viagem, né, até estava conversando com o professor João Clemente, que foi o meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. Uma honra também ter você aqui, professor Marcelo. Também me ajudou bastante quando eu estava aqui na instituição enquanto aluno. E na viagem, eu vim desde segunda-feira, 6 horas de barco para atravessar o Rio Amazonas, chegar até Santarém, mais algumas horas de voo para até chegar a São Paulo. E cheguei ontem de madrugada aqui. Mas com muito orgulho estou aqui falando sobre a minha região e um pouco dessa realidade para vocês. E eu vim pensando, né, porque tanto no mestrado quanto no doutorado eu falava da importância de falar da Amazônia para os amazônidas. E cada vez mais eu estou consciente de que é muito importante falar da Amazônia para os não amazônidas, para as pessoas que não vivem nesse território. Porque falar para os amazônidas já é difícil. E como é difícil? Porque às vezes eu tenho o sentimento de que as nossas pesquisas são mais valorizadas fora do espaço amazônico do que dentro do espaço amazônico. E, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas necessitam ouvir falar mais sobre o que está acontecendo nesse território amazônico. Então, a minha proposta, aí eu entro um pouquinho mais na minha pesquisa, porque a gente não vem falar só sobre o desastre e o que está acontecendo na nossa realidade, lá no dia a dia, na floresta, mas a gente sai com propostas também, né? E quando a gente fala em resistir por meio da educação nas Amazônias, e eu falei já um pouco no início, que nós temos uma disciplina que é o Estudos Amazônicos, e esse Estudos Amazônicos é até uma notícia eu acho que há um mês atrás, foi até um editorial do Estadão, se eu não estou enganado, de que é importante falar sobre a Amazônia fora da Amazônia. E eu também começo a achar que isso é fundamental e necessário. Porque quem pensa as políticas públicas para a Amazônia, infelizmente, não somos nós os amazônicos. São pessoas que vêm de fora e pensam essas políticas públicas e pouco nos escutam. Pouco escutam as sociedades, pouco escutam os povos que vivem lá, na floresta. Então, os saberes dos povos amazônicos é essencial para o modelo de bem-estar social dos povos que vivem nela. O desenvolvimento da Amazônia interessa a quem? Até a gente pensar esse modelo de desenvolvimento, a gente tem que entender se eles querem desenvolvimento. Porque pensar em, temos que construir uma ponte que liga Santarém a Óbidos para ligar a região ali da Calha Norte, que é inclusive um projeto do governo federal desde a década de 70, tá, esse projeto. Que a Calha Norte ela não tem essa interligação via rodoviária, é só por meio dos rios que você consegue fazer essa ligação. Tá? Mas, se você for conversar com os povos tradicionais que vivem na região da Calha Norte, muitos são contrários a essa construção dessa ponte, porque eles não veem com bons olhos como é que vai ser essa dinâmica ainda mais, digamos que, conflitante da realidade que eles vivem com a chegada de uma ponte na região dessa chamada Calha Norte. E como interromper o modelo de pensar neocolonial para a Amazônia? A gente chama esse modelo neocolonial, que é um modelo colonial que veio para o Brasil. E esse modelo neocolonial é justamente esse modelo que é um modelo de pensar, onde as políticas públicas são pensadas fora da região e são levadas para a nossa região. E muitas vezes as pessoas que são de dentro da região não são convidadas a participar do planejamento dessas políticas públicas, não são convidadas a pensar a educação da Amazônia, não são convidadas a pensar o que de fato nós queremos enquanto povos da Amazônia. E aqui eu deixo uma homenagem, eu acho que todos vocês, infelizmente, ouviram falar sobre o Dom e o Bruno, que, lutando pela floresta, foram pessoas fenomenais. E não só Dom e Bruno, tá, pessoal? Nós tivemos João Cláudio e Maria, que inclusive eles foram alunos lá da universidade, na época a Universidade Federal do Pará, que hoje é a Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Nós tivemos a missionária Dorothy Sten, que também morreu por causa da terra. E é uma cena muito chocante, você vê o sangue da Dorothy Sten se misturando com a terra e a chuva, e a luta daquela mulher pela terra, e de todas as outras pessoas que morreram pela causa da terra na Amazônia e pelas lutas ambientais na Amazônia, é algo que nos toca, que nos emociona e que nos trazem a consciência de que é importante, sim, preservar todos os biomas, mas a Amazônia, como ela está nesse cenário internacional e nesse cenário nacional, a gente precisa falar dessa Amazônia não só para os amazônidas, mas precisamos falar dessa Amazônia para o restante do Brasil e para o restante do mundo. Muito obrigado a todos. É isso.
Professor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Bem, vamos dar início às nossas discussões. Tá? Eu já tenho aqui uma pergunta encaminhada ao professor Gelson, do nosso aluno do curso de Filosofia, o William Petrachini. Professor, como o senhor tem visto atualmente a aceitação e a adoção da ética de Jonas, tanto na academia quanto na prática? Tá? Ele cita como exemplo a educação e também a política, né? A praxis política propriamente dita. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Obrigado, William, pela questão, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, tem trabalhado muito para que a filosofia de Jonas seja mais conhecida no Brasil, e isso por razões como essas que o Gabriel acabou de apresentar para vocês, né? Aliás, parabéns, Gabriel, pelo teu trabalho. E essas são as razões que fazem a gente, na filosofia, trazer esse debate, né, para o campo da ética, né? Então, é um campo, obviamente, bastante inovador, muito discutível, né, do ponto de vista filosófico, portanto, muito filosófico, porque é justamente discutível, né, e que precisa hoje, claro, de muito aprofundamento e mais ainda de digestão, né, a gente precisa digerir essas ideias num país como o nosso, que, como eu sempre digo, é um país que, como poucos, vive o dilema, vamos dizer assim, o dilema meio ambiente, natureza versus civilização, tecnologia, desenvolvimento, né? Poucos países do mundo estão no estágio que o Brasil está para repensar as suas políticas de desenvolvimento, né? Repensar precisamente o preço altíssimo que a natureza, como de novo o Gabriel estava mostrando, que a natureza vem pagando, né, para financiar determinado estilo de vida, né, determinado modo de vida que é hoje considerado o único possível e, portanto, o único que vai levar a gente para a felicidade, né? A minha pesquisa, inclusive aqui na Bélgica, vai nessa linha de trabalhar com essa ilusão do progresso, né, com essa síndrome do progresso que vem desde a era moderna alimentando as nossas consciências. Bom, então, a academia, a gente tem um grupo cada vez mais consolidado no Brasil e o Jonas vem sendo estudado, seja nessa perspectiva, então, de compreensão mais aprofundada desse autor, né, de tradução dos textos e de, vamos dizer assim, de análise da sua filosofia, exegese da sua filosofia, inclusive em comparação com as suas fontes, né, Martin Heidegger, a tradição mais antiga, enfim, tudo isso, e torná-la mais, vamos dizer assim, mais consciente do chão que ela pisa, né? Tenho dito aí, aproveitando o título do livro do Bruno Latour, que nós precisamos aterrar a filosofia brasileira, né? Aterrar a filosofia no Brasil. E um dos problemas, eu acho, centrais para quem estuda filosofia hoje é precisamente o problema ambiental, precisamente o problema da relação entre natureza e civilização nesse país. Então, a filosofia brasileira terá futuro, no meu ponto de vista, na medida em que ela também incluir no seu debate contemporâneo esse tipo de assunto, né? Do ponto de vista da educação e da política, nós temos que pensar cada vez mais de que a educação, a conscientização das pessoas por meio da educação é o único caminho, e o caminho talvez mais rápido para a gente poder mudar as consciências e, portanto, poder influenciar, inclusive, o âmbito político, que nós precisamos muito disso, né? Mas ele sozinho não basta e o outro lado também não basta. A gente precisa casar cada vez mais essa ideia de mais consciência, de ampliação das consciências a respeito do problema ambiental, com uma cobrança mais, vamos dizer assim, mais assídua e mais forte de políticos que apoiem a causa ambiental e tudo que ela representa. Nós sabemos que muito desse dilema que o Gabriel estava dizendo aqui é resultado de políticas catastróficas que vêm sendo praticadas nos últimos anos e que colocam, portanto, em xeque a continuidade dessa defesa da natureza, da preservação da natureza, num falso dilema, né? Num falso dilema de que preservar não combina com
desenvolvimento, mais ainda, que para desenvolver nós precisamos mesmo destruir. Esse falso dilema só pode ser resolvido com mais consciência, com mais estudo, com mais reflexão. E é nesse sentido que eu acho que a filosofia, mais uma vez, tem uma contribuição central, apesar de muitos acharem que a filosofia está fora de moda, né? Eu acho que ela, ao contrário, ela tem uma contribuição central para a gente discutir esse tipo de assunto. Muito obrigado, professor Gelson. Bem, como nós demos a oportunidade inicial para aqueles que nos assistem pela TV Mackenzie, tá? Agora eu passo para o auditório, o professor Marcelo já se manifestou. Tá? Aqueles presentes que, porventura, queiram fazer pergunta, por favor, se dirijam ao professor Paulo. Professor Marcelo. Obrigado, professor Roger. Cumprimento aqui o professor Paulo, as pessoas que estão aqui acompanhando no auditório. Também quero cumprimentar aqueles que nos acompanham aí pelas mídias sociais. E estou muito feliz com a realização deste nosso encontro, desse nosso evento. E eu quero cumprimentar aqui a mesa dessa tarde, né? Aqui na pessoa do professor Gelson, parabenizar pela brilhante exposição, acompanhei toda a sua fala, professor, agradeço a participação, a presença. Como é importante a gente ver num evento de bioética, né, a fundamentação filosófica que muito carece nos encontros de bioética por esse Brasil afora. Então eu fico muito feliz, né, de ver temas como esse. Também já cumprimentar aqui o professor Gabriel pela excelente exposição, né? Gabriel é um querido aluno, um querido companheiro, um querido parceiro aqui, né? Estava comentando aqui com o professor Paulo, esses são 2 temas hoje que seriam importantes para a universidade como um todo, né? Então a gente tem aqui a gravação, isso para nós é motivo de satisfação, porque sabemos que esse material está sendo coletado, né? E ele ficará disponível aqui para futuras consultas, né? Então, ficamos felizes por ter exposições desse nível aqui. Então, quero cumprimentar primeiro os 2 professores pela palestra, e minha pergunta vai para o Gabriel, né? Gabriel sempre foi esse entusiasta pelos estudos da Amazônia, né? Eu me interessei quando ele chegou aqui para fazer o mestrado, né, Gabriel? E eu achava interessante isso como disciplina, né? Não, professor, é disciplina obrigatória na rede pública lá. Minha primeira pergunta é se isso continua ainda como disciplina obrigatória, né? Nas escolas públicas da região lá da Amazônia, né? E uma outra questão, né? O que você acha efetivamente que o Brasil precisa para que, de fato, essa questão da Amazônia seja considerada assim uma questão de Estado mesmo, né? Eu estava lembrando uma música do Gonzagão, que já morreu há muitos anos, né? Cadê o peixe que estava aqui, poluição comeu? O peixe, cadê a árvore que estava aqui, poluição comeu? O peixe que é do mar, poluição comeu, né? E aí ele ia, né? E aí depois ele terminava, nem o Chico Mendes sobreviveu, né? E isso já vai mais de 30 anos e essas coisas vêm na memória da gente, né? Então, efetivamente, o que precisa ser feito para que a Amazônia seja tratada como uma política de Estado do Brasil? Muito obrigado, mais uma vez, aos 2 professores. Oi. Mais uma vez uma honra falar com você, professor Marcelo. Continue esse entusiasta a falar sobre a Amazônia. Como desde a época do mestrado eu cheguei aqui com esse dilema, né, de entender um pouco essas Amazônias que eram estudadas no ensino fundamental. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta e depois vou lá para a primeira. Bom, eu acredito que a Amazônia ela é pensada muito em gabinete, e esse é o grande problema. A Amazônia ela precisa deixar de ser pensada nos gabinetes. Ela precisa começar, ela já é pensada, na verdade, lá na comunidade quilombola, ela já é pensada lá pelo ribeirinho, ela já é pensada lá pelo pescador, lá pelo agricultor familiar, ela já é pensada pelas pequenas comunidades que vivem no campo na Amazônia. O problema é que quem governa o Estado não olha para essas pessoas, não olha para essas comunidades. E querem governar, seja o Brasil, a Amazônia, ou os estados que fazem parte da Amazônia, por meio de políticas de gabinete que pouco olham para essas comunidades. E esse é o grande problema. Quando essa lógica se inverter,
quando começarem a observar do interno para o externo, talvez mude alguma coisa. Mas enquanto essa lógica for, vou pensar para eles e não vou pensar a partir do que eles pensam, talvez essa lógica mude. E quanto aos estudos amazônicos, os estudos amazônicos ele continuam assim, apesar da BNCC. Inclusive, o Estado do Pará, até a minha dissertação de mestrado foi citada no documento oficial do Estado do Pará, logo no início, sobre os estudos amazônicos como referência, e eles queriam tirar os estudos amazônicos como disciplina obrigatória, mas teve um movimento dos professores lá, não tiraram os estudos amazônicos, acharam importante. Isso a nível de Estado. Alguns municípios tiraram os estudos amazônicos como disciplina obrigatória. E esses municípios, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, eles se sentem ameaçados, porque, se a gente for ver alguns municípios do Estado do Pará, eles foram, inclusive, alguns desses municípios que eu mostrei aqui no mapa, que são os campeões em desmatamento, por exemplo. Não é interessante você falar isso para as crianças, para os adolescentes. Porque se eles sabem disso, eles vão crescer sabendo, entendendo que essa não é uma Amazônia que era a Amazônia do passado e que precisa mudar esse modo de agir e pensar sobre a Amazônia. Então, não é de interesse uma política pública educacional nesse sentido. Então, vai lá, não, isso está me incomodando, eu vou tirar, não vai ser mais obrigatório. E os estudos amazônicos deixam de existir enquanto disciplina em alguns dos municípios do Estado do Pará, como infelizmente aconteceu. Obrigado, Gabriel. Bem, nós temos aqui inúmeros agradecimentos, né, aos dois professores, aos dois palestrantes, né? Esses agradecimentos ressaltam a qualidade daquilo que há pouco foi apresentado por ambos. Tá? Eu tenho uma pergunta da Eva Barbosa, da PUC do Paraná, doutoranda da PUC do Paraná, professor Gelson. Ela formula a seguinte indagação. Professor, você acha que a natureza, isto é, o meio ambiente, possui direitos? Se sim, a ética gera uma possibilidade para a busca desses direitos? Obrigado, professor. Perfeito, obrigado, Eva, aluna da Teologia aí da PUC do Paraná, então a gente já se encontra em outros momentos, né, Eva? Um abraço para você. Eu acho que o Jonas, ele formula essa hipótese, ele diz, não deve ser mais estranho que a gente reconheça um direito à própria natureza, certo? E há muitos, inclusive juristas, né, eu não sou advogado, mas há muitos juristas que vêm discutindo esse problema. Eu até estava tentando, eu achei agora um livro que eu acabei de comprar, ainda não li, mas do Christopher Stone, que é considerado um dos grandes juristas, cujas ideias, por exemplo, serviram de base, por exemplo, para a formulação de várias, vamos dizer assim, de vários, de várias legislações ao redor do mundo. Aqui se cita, por exemplo, Nova Zelândia, a Constituição do Equador, né, que reconhece um direito próprio da natureza. Se fala, por exemplo, enfim, de vários lugares que se inspiram no pensamento do Christopher Stone, que agora esse livro que é sobre as árvores, mas desse reconhecimento, então, de uma personalidade jurídica para os seres vivos em geral. O Jonas não tem dúvida em reconhecer isso. Para o Jonas, eles são sujeitos morais, né? São sujeitos morais, então a pergunta, inclusive, que eu fiz aqui para vocês é um direito moral próprio da natureza, então são sujeitos morais. É óbvio que o Jonas não é um jurista, então ele não falou em direito, vamos dizer assim, jurídico, no sentido jurídico, mas eu sei que existem vários juristas e várias linhas de raciocínio, de defesa dessa questão hoje no mundo jurídico mesmo, né? Eu acho que está mais do que na hora de nós reconhecermos isso e partirmos dessa discussão que às vezes é tão abstrata e tão teórica a respeito de se sim ou não. Enquanto nós estamos discutindo isso, os animais estão na lista de extinção. Nós sabemos que nos últimos 40 anos
a maior parte dos animais que habitavam, por exemplo, a América do Sul desapareceram, né? Os índices chegam a quase 70%, 80% dos animais. Nós sabemos o que está acontecendo ao redor do mundo, né? O que está acontecendo na Amazônia, segundo o que o próprio Gabriel mostrou aqui, ou seja, nós temos hoje dados, evidências concretas de que esses seres são seres sencientes, e aí tem um outro detalhe que nós temos que levar em conta, é que nós temos hoje uma tecnologia que nos ajuda a ter mais informações do que no passado sobre precisamente o que é a vida animal e o que é a vida vegetal. E ao reconhecermos isso, a filosofia precisa abrir mão daquela ideia cartesiana, né, de que nós somos seres separados do mundo e, portanto, só nós pensamos e, portanto, só nós temos direito. Essa é uma visão antropocêntrica do direito, e cada vez mais reconhecer que estes seres, embora não tenham voz para, vamos dizer assim, para reivindicar um direito e participar de uma comunidade jurídica, né, eles têm vez como tal, eles podem ser reconhecidos como tal por nós, que somos os seus defensores, os únicos, como eu disse, que temos essa prerrogativa. Eu queria terminar dizendo que a gente sempre fala em direitos da natureza, né? Inclusive, isso coloca os direitos humanos, né, Eva, um grande dilema, porque direitos humanos, no geral, incluem a natureza como um direito do ser humano. E esse é um dilema terrível, porque, na verdade, nós não podemos mais falar só em direitos da natureza, como tem sido até agora. Nós devíamos falar cada vez mais em direitos, não falarmos mais em direito à natureza, né? Então, por exemplo, né, nas legislações de direitos humanos, onde a gente tem lá direito a ter um ar puro, água limpa, né? Enfim, esse tipo de reivindicação que está pautada nessa visão antropocêntrica, mas cada vez mais falarmos em direitos da natureza. Então, não só direitos à natureza, mas falarmos em direitos à natureza. Eu acho que quem trabalha com direitos humanos reconhece que esse hoje é um dos grandes dilemas, inclusive um dos grandes desafios, né, da luta dos direitos humanos, reconhecer então que o bem dos entes e, portanto, o direito dos entes não humanos está incluído de alguma forma no bem também humano, né? Então, por fim, o que eu quero dizer é que eu acredito sim, né? E acho que a gente encontraria no Jonas muitos argumentos para fundar essa ideia de um direito próprio da natureza. Embora eu saiba que, do ponto de vista do debate teórico do direito, a gente tem, enfim, várias questões que poderiam ser colocadas. Obrigado. Muito obrigado, professor. Alguém do auditório gostaria de formular uma pergunta? Por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Júlia Ferreira, sou mestre em bioética pela PUC Paraná e eu trabalho com população em situação de rua, com políticas públicas para a população em situação de rua. Queria parabenizar o professor Gelson e o professor Gabriel pelas exposições. Fiquei muito intrigada porque sou uma entusiasta das questões ambientais e, como uma brasileira, sem sombra de dúvidas, me preocupa muito a questão atual da Amazônia. E acho muito importante falar da Amazônia para além da Amazônia, poder levar essa discussão para outros lugares. E fiquei um pouco instigada, pensando aqui com algumas coisas que foram colocadas. Nos meus estudos, eu trabalho um pouco com o conceito de necropolítica, que diz respeito ao poder soberano do Estado de deixar viver e deixar morrer, através de políticas nem sempre declaradas. E fiquei pensando isso num contexto amazônico, se existe alguma teorização sobre isso, sobre o poder não só do Estado, mas também dos madeireiros, dos fazendeiros, das pessoas que exploram os recursos amazônicos, nem sempre dentro da perspectiva legal, dentro de todas as esferas legais. Se existe alguma concepção que vise dar conta disso, dessa negligência, dessa omissão, como uma escolha deliberada de se permitir que esses espaços sejam degradados e explorados dessa maneira que não visa uma preservação ecológica. Então, é um pouco uma provocação, assim, uma pergunta. Queria ouvir um pouco vocês dois falarem sobre isso. Obrigada. Professor Gelson, você poderia começar, por favor?
Posso sim, embora eu acho que o Gabriel tem mais coisa para dizer, né? Eu acho que existe uma... primeiro, o problema da Amazônia, o Gabriel tem toda a razão, concordo plenamente com o fato de que o Brasil, esse é quase um clichê já, né? O Brasil desconhece a Amazônia, né? E mesmo desconhecendo, pensa a Amazônia, esse é um dilema, né? Um dilema, uma coisa terrível, porque a Amazônia foi descoberta, entre aspas, né, há muito pouco tempo atrás pelo Brasil, né? No sentido de que o Brasil abandonou a Amazônia, né? Não sei se isso é para o bem ou para o mal, talvez a gente podia discutir isso, mas o fato é que há um desconhecimento, né? Uma ideia de que a Amazônia é outra coisa que não nós, né? Um país selvagem, um lugar não sei o quê, enfim. E mesmo com esse desconhecimento todo, a partir da ditadura militar, o projeto de colonização da Amazônia foi desastroso e apoiado por essas pessoas que, desde os gabinetes, como disse o Gabriel, vem pensando as políticas para a Amazônia. E eu acho que toda essa onda, então, de mineração, de madeireira, né? Eu cheguei aqui agora na Bélgica faz pouco tempo, faz uns 10 dias, mas mês passado eu estive no Acre, justamente em Chapuri, e fiquei impressionado com o que está acontecendo lá. Primeiro, com o problema da água, né? Eu estava em Epitaciolândia, que fica, quem conhece aí, não sei se o Gabriel conhece, fica na beira aí da Bolívia, e simplesmente o hotel que eu estava não tinha água porque eles tinham que trazer água de caminhão, porque a cidade estava sem água. Daí a gente teve um problema de tomar banho lá nesse hotel, falamos, vamos tomar banho em Chapuri. Cheguei na casa do meu colega professor lá, o Joel, e na casa dele também não tinha água, porque Chapuri também estava sem água. A gente ficou pensando o que estava acontecendo. Bom, o rio Acre, né, que é o único rio do Acre, na verdade, ele é um rio que está às vésperas de morrer. A verdade é essa, a olho nu. A gente vê o que está acontecendo com o rio, pelo desmatamento, tudo aquilo. Depois, a questão da madeira. Quer dizer, a gente acha linda aquelas castanheiras todas, mas aquelas castanheiras que restam no meio daquele monte de gado, em terras de um homem só, como eles dizem, né? Aquilo tudo vem, aquelas castanheiras não dão mais castanhas, porque um besouro que precisaria chegar lá para a polinização não chega, já que não tem mais outras árvores em roda e o voo seria muito alto. Então, os estudos mostram que aquelas castanheiras estão condenadas a nunca mais frutificar. Veja que absurdo. E, portanto, a morrerem e a virarem madeira. A mesma madeira que eu encontrei em inúmeros caminhões enquanto eu viajava lá de Epitaciolândia até Rio Branco para pegar o meu avião, e eu viajei em vários lugares, em vários momentos dessa estrada, e no período noturno o fluxo de caminhões é muito maior, e obviamente isso significa que a madeira que está sendo transportada, de uma tora que é legal, entre aspas, né, tem outras 9 ou 10 que são ilegais. Eu não estou falando de qualquer árvore, né, eu estou falando de inúmeras árvores enormes, né, toras enormes, cuja vida significa muito do ponto de vista do meio ambiente, né? Então, o que eu quero dizer esta Amazônia está sendo destruída agora, e esta destruição, desde sempre, vem sendo patrocinada por uma política. Essa política que você citou, acho que Júlia, né, você entende bem teu nome, Júlia? Esta política, essa macropolítica, essa micropolítica que a gente vem praticando, ela vem destruindo a Amazônia, e ela vem fazendo isso, vamos dizer assim, de forma decidida. Ela vem usando a Amazônia para justamente pagar o tal vamos dizer assim, avanço vamos dizer assim, da bolsa brasileira, né? Enfim, a economia brasileira. Então, acho isso muito importante. Há quem mate e há quem deixe morrer, é verdade, né? E os agentes dessa necropolítica, né? Dessa política de morte, para usar aqui a expressão já conhecida, são esses que se beneficiam com essa destruição toda há muito tempo, e que não contam hoje com nenhum tipo de proteção legal, porque os órgãos de fiscalização e de punição, como todos nós sabemos, vivem um momento de sucateamento, né? E portanto, não têm condições de fazer o gerenciamento dessa situação. E, além disso, se esquece uma coisa muito importante, que também acho que o Gabriel falou, que é a participação das populações que habitam a Amazônia, porque esse é um outro erro, né? A gente achar que a Amazônia vai ser cuidada pela polícia.
Isso é um erro absurdo. A Amazônia tem gente que cuida da Amazônia, tem os ribeirinhos, os moradores das florestas, das reservas extrativistas, tem os que vivem aí da pesca artesanal, enfim, os guardiões das águas e da floresta. São com essa gente que nós precisamos contar para proteger a Amazônia. A Amazônia não é protegida, de novo, de fora para dentro, mas de dentro para fora, como disse o Gabriel, porque essas populações são os verdadeiros guardiões. E guardar, nesse caso, não é só preservar no sentido de não mexer, mas é também encontrar meios de sobrevivência que levem a determinado índice de desenvolvimento sem agredir a natureza. Professor Gabriel? Oi. Júlia, né? Então, Júlia, inclusive, Akili Mbembe, eu acho que é o nome do autor. Estava lendo recentemente um livro dele chamado Políticas da Inimizade. E assim, tem alguns autores que falam, e eu gostaria de citar dois aqui. Violeta Loureiro, que é uma autora que se radicou na Amazônia, né? Ela é professora visitante agora da UFPA, se eu não estou enganado. Inclusive, eu tenho uma entrevista com ela na minha dissertação de mestrado. Tem uma entrevista, acho que de 10 páginas com ela, que fala sobre a Amazônia de uma forma bem interessante. Foi uma das professoras que fez a proposta da criação dos estudos amazônicos. E ela já dizia que a ausência do Estado é uma política pública. Porque quando o Estado se faz ausente, ainda é uma política pública se fazer ausente. E assim, se a gente for remontar um pouquinho alguns fatos históricos que aconteceu no território amazônico, e eu vou mencionar dois aqui, o massacre de Eldorado dos Carajás. Eu tive contato com pessoas que tiveram nesse massacre, né? Eu já levei grupo de alunos para falar com tanto os garimpeiros lá de Serra Pelada. A gente tinha uma rota de trabalho de campo na geografia que ia para Serra Pelada, de Serra Pelada ia para uma comunidade chamada Palmares, que é um assentamento do MST. E o MST, quando ele estava indo para Belém, estava indo fazer uma manifestação, isso na década de 90, acredito que todos vocês devem saber dessa história, onde houve o massacre de Eldorado dos Carajás. E aquele massacre foi um massacre de Estado. Foi a ordem do falecido governador Almir Gabriel. Ele que mandou fazer aquilo ali. Então, é uma necropolítica. A morte da Dorothy Steng já estava numa lista de ambientalistas que estavam marcadas para morrer. Assim como outros infinitos que tem na Amazônia que já estão marcados para morrer e que não tem nenhum tipo de proteção. Se a gente for pegar a lista de candidatos, desde governador do estado do Pará, a deputados que trabalham com mineração em terras indígenas, garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Se vocês forem pegar uma das pessoas que declarou o maior dinheiro em espécie de todas as eleições, é um dos maiores garimpeiros da Amazônia. Isso é uma necropolítica. Essa mesma pessoa foi a pessoa que pegou e alugou não sei quantos carros de som, eu não sei qual foi o estado, se foi Roraima ou Rondônia, ou Acre, que ele fez uma carreata lá e fez questão de jogar na cara de toda a sociedade de que ele é o maior garimpeiro mesmo da região e de que ele era e mandava e desmandava na cidade, não tinha prefeito que mandasse nele. Então essa é a política que vive em muitos dos municípios ali na região amazônica, infelizmente. E como reverter isso? Muitas vezes nem o Estado consegue. Porque o Estado, eu não vou dizer que ele não se faz presente. Ele se faz presente. Mas muitas vezes essas pessoas são o Estado. Obrigado. Acho que nós temos tempo para a derradeira pergunta. Ela vai ser dirigida ao professor Gabriel. Tá? Uma pergunta formulada pela professora Luciana Kinoshita. Tá? Gabriel, como as pesquisas sobre a Amazônia, as Amazônias, né, podem ganhar mais espaço no Brasil e no mundo?
O que precisamos fazer para que isso aconteça? Obrigado. Bom, eu acredito que as pesquisas sobre a Amazônia, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que tem que partir do próprio território amazônico. Se a gente for pegar as pesquisas em nível de pós-graduação, ainda hoje a gente tem o menor índice de pessoas que fazem pós-graduação no território amazônico. Obviamente que a gente tem que levar em consideração a densidade demográfica, os números de cursos de pós-graduação estricto sensu que nós temos na região, mas é necessário haver um fomento do governo federal e dos governos estaduais e municipais para que haja uma política pública de investimento em educação, para que haja uma pesquisa de qualidade sobre as Amazônias, né? E na sua multifacetas e nas suas interdisciplinaridades. E, não menos importante do que isso, a gente precisa, de alguma forma, impedir a fuga dessas mentes pensantes da Amazônia. Porque, infelizmente, a falta de investimento, de permanência dessas pessoas no território amazônico faz com que muitas pessoas de muita competência, de um currículo extremamente bom, saiam do território por falta de fomento na pesquisa. Não tem investimento na sua pesquisa e encontram isso em outros lugares do Brasil e, muitas vezes, no exterior, e acaba que o território amazônico ele fica descoberto e, infelizmente, eu acho que, enquanto a gente não tiver uma política efetiva de ciência e tecnologia para o território amazônico, nós não vamos ter efetividade nesse quesito. É isso. Muito obrigado, Gabriel. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer imensamente o professor Gelson, tá? E também o professor Gabriel, tá? Pelas excelentes exposições. E mais importante do que isso, pelo fato de terem suscitado, né, um debate muito bem fundamentado. Tá? A nossa programação no tocante às palestras terá reinício às 19 horas. Tá? Nós teremos uma mesa redonda na qual será discutida a fundamentação teórico-filosófica da bioética com a professora Marta, de Lisboa, né, Paulo? Da Universidade de Lisboa, e o professor Cláudio Lourenço, nosso estimado amigo da Universidade de Brasília. Ok? E eu aproveito a oportunidade, né, tanto para os presentes quanto para aqueles que nos assistem pela TV Mackenzie, aos presentes, para que se dirijam ao prédio 25, porque nós estamos tendo sessões de comunicação. Tá? E aqueles que nos assistem pela TV Mackenzie, vocês vão encontrar o link para as diferentes salas no próprio site do evento. Muito obrigado.